Aparentemente, Deus odeia pobre, né? Gente pobre é gente doente. Eu não estava sabendo dessas coisas. Para você conhecer a Deus, a prova é que você ficou rico. Isso é o que o pastor da Lagoinha está falando e é o vídeo que a gente vai reagir hoje. Eu quero falar sobre um pouco dessa evolução do pentecostalismo, da onde ele surge e até onde ele está, que é os dias de hoje. Vamos começar então aqui pelo vídeo. Se você é pobre, você é doente. Porque é impossível você entender sobre o reino e sobre o rei e você continuar pobre. Não tem como. É impossível. Então, É engraçado que mais pra frente ele vai falar que não é sobre riqueza, mas sempre se resume a ter o dinheiro, a ter um carro melhor, uma casa melhor, uma vida melhor, mas isso tem um grande significado, porque eu não sei se você é de igreja, né, você que está assistindo esse vídeo, mas alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, 5, 10 anos, não era muito incomum ouvir pastor falar que não podia ter casa na praia, por exemplo, porque isso iria te afastar da igreja. Você tinha que estar todo domingo no culto, na casa de Deus, como se Deus estivesse anotando ali no livro de chamada a sua presença, a sua falta. Se você tivesse uma casa na praia, você ia querer passar o final de semana lá, você não ia querer voltar no domingo cedo. Mas veja que não existe também a possibilidade de, por exemplo, você cultuar a Deus na praia. Por que que você, no final de semana que está na praia, você não pode ir numa igreja que é perto da sua casa? Porque tem que manter o fiel ali dentro dessa igreja. Mas essa perspectiva ela já não cabe mais tanto nos dias atuais. Então, o discurso ele vai se moldando, mas vamos continuar aqui o vídeo. quando você encontra alguém pobre, eu posso te afirmar, é alguém que não conheceu exatamente o amor do Pai, é alguém que não conheceu. Isso aí também é algo que me pega, porque imagina uma pessoa que ela já é pobre, ela já passa uma dificuldade financeira, o pastor fala isso. E, é claro, né, na igreja dele dificilmente vai alguma pessoa pobre, mas é uma pessoa que já passa dificuldade financeira e aí ela ouve que ela não conheceu o amor do pai porque ela é pobre. Mas até mesmo uma pessoa de classe média, um brasileiro, ele está muito endividado, é só você olhar, né, as notícias e ver as pesquisas. Muita gente de classe média é endividada com cartão de crédito, com problema financeiro. Então, pega essas pessoas e elas ouvem isso falando assim: não, se você é pobre é porque você não conheceu o amor do pai. E aí imagina também a pressão psicológica na cabeça dela para performar uma vida que ela não tem. E também uma dificuldade que ela provavelmente não vai assumir ouvindo isso, né? Que ela não conhece o amor de Deus. Vamos continuar aqui o vídeo. O favor do rei ao teu respeito. E essa pessoa se torna alienada mentalmente. Entenda, não se trata de condição financeira. Eu nasci num lar pobre. Os meus pais não tinham clareza nenhuma sobre riqueza. Eu me lembro que até os meus 7 anos de idade vivíamos de doações. Aí, ó, não se trata sobre riqueza, mas logo em seguida o próximo argumento é: eu sou pobre, eu nasci pobre e hoje eu sou rico. Minha família vivia de doação, agora a gente não vive mais. Mas se de fato não fosse, né, sobre dinheiro, não entraria isso no discurso. Mas vamos continuar aqui o vídeo ainda. É interessante que a pobreza, ela está presente em uma geografia. Como assim, Pierre? Existem ambientes pobres. Se trata de eu sair desse lugar porque sempre o ambiente vai vencer você. Quando você conhece A pergunta é: se você é uma pessoa pobre, como que você vai sair daquele ambiente? Que claro que certos ambientes trazem mais dificuldade para a sua vida. Isso aí é inegável. Se você, por exemplo, mora num lugar que tem o esgoto a céu aberto, tem violência, tudo isso vai afetando o seu emocional, vai afetando o seu psicológico e traz dificuldade. Imagina que você é uma pessoa que está ali na sua juventude, os 18, 20, quer estudar, quer fazer uma faculdade, quer progredir de vida, mas aí esse ambiente te dificulta a fazer essas coisas. Isso aí é real. Mas também não existe como você simplesmente sair desse ambiente. E, de volta, isso vai causando uma pressão psicológica na pessoa que está ouvindo isso, né? Que está querendo buscar uma solução. o reino e conhece o rei, você
E ainda mais, né, a pessoa também pode se perguntar se Deus realmente ama ela, se Deus está ouvindo ela pelas dificuldades que ela passa. Então, tudo isso vai gerando questões e uma bola de neve na cabeça da pessoa que mais prejudicam do que ajudam. Entende que você faz parte e você é herdeiro de toda a riqueza que ele te entregou. Quais? Reino, paz, vida abundante, inclusive prosperidade financeira, porque ao homem é dado o dom de adquirir riquezas. Então, tudo que você precisa de acesso à riqueza em qualquer esfera e você encontra no reino. Então, por que que existe, né, essa conversa sobre a vida financeira, sobre ser abundante, sobre ser rico? Justamente porque mudou-se a perspectiva de vida das pessoas. Que nem eu falei, antigamente era comum um pastor chegar e falar que era proibido você ter uma casa na praia, porque daí no domingo você não iria querer cultuar na igreja que a pessoa congregava. E mais interessante ainda é a gente voltar no passado e ver sobre a história do pentecostalismo. A história surge mais ou menos ali nos Estados Unidos, ali por volta de 1906, com um pastor chamado William Seymour. Ele era um homem negro e ele era pastor, né, dessa igreja que ficava na rua Azusa, e ali foi onde aconteceu um grande avivamento, que as pessoas começaram a falar na língua dos anjos. E aí, o que que acontece, né, dentro dessa igreja? Começa a acontecer um combate às injustiças sociais nos Estados Unidos. Ali, principalmente sobre a segregação racial, porque era uma igreja que brancos e negros eles congregavam junto, e isso para a época era muito escandaloso. O tanto que o pentecostalismo ele foi por muito tempo marginalizado. Ele foi visto como um movimento de segunda categoria, com pessoas inferiores, pobres. Inclusive, dependendo da pessoa e do pastor que você ouve, ele ainda permanece com esse discurso, tá? Tem alguns pastores que no YouTube que eles marginalizam o pentecostalismo como um movimento cristão, tá? Eles desacreditam totalmente. Mas historicamente o pentecostalismo ele ficou muito envolvido com os direitos humanos e, que nem eu já disse, né, sobre os combates com as injustiças sociais. E aí tem um teólogo que se chama Paul Freston, ele analisa a história do pentecostalismo aqui no Brasil e ele coloca que existem três ondas que surgem aqui no Brasil, né? Que elas vão acontecendo, elas são divididas por épocas, e a última é o neopentecostalismo, que é o mais recente. E o neopentecostalismo, se você não sabe, são as igrejas, por exemplo, do Edir Macedo, igrejas do Silas Malafaia, do R. Soares, do Valdomiro, e elas são muito focadas na teologia da prosperidade. Inclusive, se você chegou até aqui nesse vídeo, tiver interesse, né, sobre essas três ondas do Paul Fresco sobre o pentecostalismo, coloque aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre a história, né, do pentecostalismo, desde o surgimento lá nos Estados Unidos até os dias atuais, faço em séries aqui, é uma história muito interessante e ajuda muito também a gente a refletir, né, a nossa sociedade. E por que que existe essa mudança na conversa dentro da igreja? Justamente para alcançar as pessoas abastadas. Para quê? Para que elas possam contribuir com seus dízimos dentro da igreja. Não é à toa que quando a gente pega algumas igrejas, que pode ver aqui no YouTube, né? Não vou ficar citando nomes, até porque às vezes pode acontecer algum tipo de problema para mim, mas é só você pegar os espetáculos que acontecem dentro dessas igrejas, a forma como que acontece a pregação, o modelo que é o culto, como que funciona, por exemplo, a palestra X, quanto que é cobrado para as pessoas entrarem nessa igreja, para pegar um lugar que é melhor, mais à frente, mais atrás, e né, ali da plateia. E quando você lê a Bíblia, não tem nada a ver com os evangelhos. O próprio Cristo ele falava que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E a igreja, por muito tempo, carregou esse aspecto de ser uma instituição antimaterialista, anti-dinheiro.
Inclusive, eu falei aqui sobre a casa na praia, mas também era muito comum há uns talvez 15, 20 anos atrás, cristãos serem contra a televisão dentro de casa, era proibido, inclusive alguns cristãos eles tinham escondido dentro de casa a TV para que o pastor não soubesse. Então, você vê que conforme a sociedade vai mudando, o pensamento da igreja também vai mudando. A sociedade vai mudando o pensamento da religião, assim como a religião também vai moldando o pensamento da sociedade. Vai acontecendo esse intercâmbio de pensamento. Então, nós temos às vezes o costume de falar que esses pastores estão enganando as pessoas, e de fato, algumas pessoas elas estão enganando. Mas muitas pessoas também procuram esse discurso para legitimar o que elas pensam. Não é como se fosse todas as pessoas que estão nessa igreja, como se elas fossem coitadas e enganadas. Não, elas estão à procura disso para validar aquilo que elas já acreditam. E o pastor, esse pastor no caso, e tantos outros, eles só estão fornecendo o conteúdo, né, para a pessoa ter a própria consciência confortada. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma contribuição, pode deixar aqui no comentário. Se inscreva aqui no canal. Eu vou falar sobre teologia, vou falar sobre filosofia. Alguns serão reacts, outros serão vídeos originais. Então, peço que se inscreva aqui no canal, comenta e curte e compartilha. Muito obrigado e tchau.